Você está ouvindo o Musicast. Bom dia! Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada! Olá! Estamos começando mais um Musicast. Eu sou o Gabriel Tardelli. Bam! Eu sou o Pedro Henrique. E qual seria a trilha sonora da sua vida se você pudesse escolher? Manda nos e-mails. Olha aí! Trilha sonora da série de TV do Hulk lá, com aquele finalzinho lá. Essa daí mesmo. Eu sou Bruno da Cunha e essa introdução é improvisada igual todas as músicas do Hans Zimmer. Eu sou o Luiz e aqui é onde a diversão começa. Eu sou o Pedro Schwanz e eu desço até Mordor escutando Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Deixando a vida me levar, tá entendendo? E hoje nós estamos aqui pra falar daquelas músicas que fazem a gente se emocionar, marcam cenas de filme, as trilhas sonoras. E hoje, com a nobre presença, um Lorde Chuchu. Palmas, Vamos lá. Lorde. Audioespectadores do Brasil, do mundo, quiçá das galáxias. É uma grande honra estar aqui, podendo comentar este excelentíssimo tema com estes excelentíssimos senhores. E antes de tudo, aqui a gente tem um monte de público na França. Então é mundial o Musicast. Vocês têm mesmo? 12% do nosso público é francês. Vai entender. Vai entender. Manda um salve aí pro pessoal da França. Tudo bem que mora na França. Vou dar um salve pra França aí. Bonjour! É assim que pronuncia. Bonjour. Bonjour. Tá bom, né? Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen! Pra os franceses. E pra vocês franceses, Guten Morgen. Então vamos pra esse papo que vai estar muito bom. Então vamos começar com Ennio Morricone. O cara escreveu a famosa trilha do bom, o mal e o feio. A trilogia do dólar, né? Um punho cheio de dólares, por alguns dólares a mais, e finalmente o bom, o mal e o feio. O cara era um mestre em fazer trilha sonora de filmes de Velho Oeste. Também fez trilha sonora do Era Uma Vez no Oeste, Cinema Paradiso, que não é de Velho Oeste, mas mesmo assim é genial. Aliás, Era Uma Vez no Oeste, é bem interessante a trilha sonora, que, bom, eu pelo menos acho que além do tema do James Bond, eu nunca antes vi uma outra composição assim, que ao mesmo tempo você bota uma orquestra e uma guitarra elétrica. E tem uma harmônica, uma gaitinha também. A guitarra elétrica é uma marca do Ennio Morricone. Isso foi algo meio revolucionário da parte dele, porque o cara fazia filme de faroeste, o famoso Western Spaghetti, né? Que antes os faroestes norte-americanos, a trilha sonora era música romântica, orquestra. Aí chegou os filmes na Itália, não tinham muita verba. Aí o tema dos filmes mudou. Antes, ao invés de serem grandes conflitos, eram pequenos conflitos em pequenas cidadezinhas. E também a trilha sonora não tinha muita verba. Então, ao invés de contratar uma orquestra, você botava uma guitarra, botava um sino, botava um chicote, uma gaitinha. Olha aí, que bacana. Uma coisa interessante do Morricone também é que, apesar dele ter visivelmente uma formação erudita, ele conseguiu mesclar muito bem diversos estilos. Então, tudo que ele faz, todo estilo musical que ele toca, assim, ele faz como se ele fosse um expert, né? E talvez ele seja. Uhum. Essa música tema do Três Homens em Conflito, ou O Bom, o Mal e o Feio, já diz por si só como o cara era mestre. Ele fez uma música com 3 leitmotivs que são tão sutis que podem passar até despercebidos, porque a melodia é a mesma, só muda o instrumento. Peraí, a trilha do Bom, o Mal e o Feio são 3 temas de personagem ao mesmo tempo? A música tem 3 temas. A música tema tem os temas dos 3 personagens. E aí, naquela cena ultra icônica, é como se fosse tipo, meio que o amálgama deles, assim. E a questão é que quando vai repetir o tema de um deles, um repete, mas muda o timbre, muda os instrumentos. Aí não fica a mesma coisa, mas fica a mesma coisa. Fica só um pouquinho.
Ele usa uma flauta pro personagem do Clint Eastwood, que é o bom, uma ocarina, que é uma precursora das flautas modernas, é um dos instrumentos mais antigos que se tem em registro, para o Olhos de Anjo, ou o Mal, e Vozes por um Turno, que é o Feio. Ou seja, só mudando o timbre da melodia, ele passa sensações diferentes, caracterizando assim 3 personagens em uma música só. E é tão bizarro o quanto que, entre aspas, ele dita, né, como se faz uma trilha sonora do Velho Oeste. Ou pelo menos as pessoas se comportaram como se fosse isso que tivesse acontecido. Como se tivesse uma regra pra você fazer música de western. É difícil você ver um filme, uma série que não tem influências claras do Morricone. Ele inaugurou elementos que tinham muito a ver com western. O ritmo da guitarra lembrava muito o cavalgar dos cavalos, sabe? 3 passos, um depois do outro. E também as progressões que ele usava. Era vários acordes menores, com alguns maiores no meio, que era um clima de tensão, com alguns lapsos de esperança. A bateria do Ennio Morricone simulava o cavalgar do cavalo. Outra coisa também é como, em alguns momentos, tipo, tem a parada do que seria o som ambiente, né, o som que os personagens escutam, e a música, né, que é o que a gente escuta. Tem momentos, especialmente na trilogia do Dola, que os dois se mesclam. Sim, exatamente. Que nem aquela parte lá do que o Chance falou, da gaita. Sempre tem um filho da puta lá tocando a gaitinha. É quase o Hans Zimmer. Todo dia tem um pã. Mas isso é aquilo, Bruno. Ele teve que usar esses elementos até pela falta de orçamento. Aí a necessidade faz a... Realidade. Essa mistura de instrumentos era realmente uma coisa bem marcante nos filmes que o Ennio fazia trilha. Eu gostaria de dizer que Ennio Morricone é, com todos os méritos possíveis, aquele que, neste Musicast específico, vai inaugurar a categoria do evacuador de sucesso. Evacuador de sucesso. Tão bom que ele senta no vaso, ele peida, sai É que nem o John Williams. Peida, olha só, um tema icônico, toma aí. Uma curiosidade que eu descobri sobre o Ennio é que ele compôs o tema da Copa do Mundo de 1978. Olha só. Eu nem sabia que Copa do Mundo tinha trilha sonora, mas tudo bem. E ele foi um dos compositores que ganhou aquele Oscar especial que é dado pela contribuição à indústria cinematográfica, enfim, ele foi um dos que ganhou Oscar honorário aí, em 2007. digno do título de evacuador de sucesso. Então aqui fica a nossa homenagem ao Ennio, que infelizmente ele faleceu recentemente devido a uma queda. É triste. O cara não morre, o cara ele teve uma vida. Ele foi promovido a tocar a trilha sonora no céu. Já que a gente falou do John Williams, o evacuador de sucessos, vamos falar das músicas dele. Dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Acredito que, assim, só em situações de extremo desconhecimento causado por, sei lá, os fatores mais extraordinários, alguém não conhece, ou pelo menos ouvido a abertura de Star Wars, a Marcha dos Caçadores, da Perdida, Jurassic Park, o Tubarão, Super-Homem. Harry Potter. Se você não conhece, não se sinta ofendido. O que a gente tá falando é que a obra dele, você conhece, com certeza. Eu vou fazer aqui uma comparação ultra livre e sabe-se lá o quão precisa. O John Williams é os Beatles da trilha sonora. Falei. olha... Também acho. Pode-se dizer. É curioso porque o John Williams, eu acho que de todos, eu não sei se eu chamaria ele dos Beatles, mas o John Williams, ele é o maior herdeiro do romantismo na atualidade, porque todas as trilhas dele, assim, na sua maioria, elas, quando você tem contato com música erudita e você ouve John Williams, tipo assim, cara, parece que ele faz uma coisa nos moldes da música romântica tradicional, sei lá, você poderia colocar do lado do próprio de Wagner, de vários outros. Eu acho que ele tem essa particularidade, porque muitos outros compositores, apesar de poderem ser associados ao romantismo também, mas eles ainda fazem
de maneira que mas é só um pouquinho, sabe? Eu acho que o John Williams, ele é o que se destaca mais, assim. As composições deles evocam muito mais o romantismo do que quaisquer outras. Também tem o mérito, né, de justamente ter trazido, pelo menos ao meu ver, todo esse repertório que a gente falou pro grande público, né? Fez algo que não era tão acessível assim pras massas. E, cara, chegou num ponto que é completamente inevitável, né? Star Wars é inevitável. Superman inevitável. E Harry Potter inevitável, enfim. O George Lucas queria fazer uma ópera no espaço. Exatamente. É tipo Carmina Burana no espaço, é isso que ele queria. Carmina Burana. Parcial. E é interessante o quanto que ele e os diretores com que ele trabalha, principalmente o Spielberg e o George Lucas, são mestres em criar tensão e clímax, né? Aliás, o Spielberg é outro que merece o prêmio Evacuador de Sucesso, nosso vaso de bronze, só que na categoria direção. Gosto, Bruno, no filme do Tubarão. O cara usou o quê? 2 notas e ficou repetindo uma depois da outra. E, pô, só atenção. Pois é. E virou uma referência histórica pra você tratar de tensão, né? Ou você faz o Tubarão, ou você faz a Quinta Sinfonia do Beethoven. Me parece que o ele era mais aflição. Eu acho que a abertura da quinta do Beethoven é muito mais dramático. Parece aquele esquilinho lá que vira a cabeça assustado. Vamos dizer assim, o susto fica num espaço de tempo muito que é tipo enquanto o John Williams você pariu, alguma coisa tá acontecendo. Puta merda. Tô lascado. Acho que o que faz essa tensão tão grande na trilha do Tubarão, além de, obviamente, a cena, né? Mas falando especificamente da trilha, é que essas 2 notas são do intervalo provavelmente mais tenso que tem na música, que é o de segunda menor ou de semitona. E não só isso, como se passa num registro, eu diria que ultra grave. Então, é realmente uma parada assim, velho, de você se segurar na cadeira e evacuar, só que não tão artisticamente igual esses caras. É uma evacuação de se cagando de medo. Não é genialidade, é medo. Inclusive, é por causa desse filme e do Spielberg e o John Williams que hoje eu tenho um medo fudido de tubarão. Muito obrigado a vocês, senhores. Eu Parabéns. Também. Eu mal entro no mar de medo. Eu tenho medo de entrar no mar do GTA pra não ver os tubarões lá. É tipo isso. Tipo isso. Sério, eu vi o filme, cara, bem novo e eu traumatizei mesmo. Tipo, eu não sei se vocês têm trauma de alguma coisa. Tubarão. Pois é, não, tamo junto, cara. Eu sinto um medo totalmente inexplicável com o tubarão. Isso é bom, por sinal que o cara conseguiu. Que o cara é foda. Mission accomplished. O cara é bom mesmo, hein? Eu acho que a gente podia concordar que ele é o maior compositor de temas, ou os leitmotifs, não é mesmo? Uhum. Nossa. Sim. O cara só fez Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park. Tubarão. O cara tocou 2 notas lá, toma esse tema fudido aí. O cara é muito bom. E o tema do Super-Homem, que mesmo com um monte de obra do Super-Homem, o tema que ele fez no filme de 78 é o mais clássico que existe. Você pensa no Super-Homem e lembra desse tema. A cena dele voando no espaço e a trilha por trás é muito foda. E eu não sei pra vocês, a trilha do Superman, eu pessoalmente escuto bastante semelhança com a trilha do Star Wars, assim. Acontece, às vezes até de vez em quando, de eu confundir as trilhas. Não sei se isso acontece com alguma música. Vou aumentar isso. Elas 2 e o Indiana Jones também. Ainda mais elas e ET. O tema do ET, o Steven Spielberg gostou tanto com aquela cena lá da bicicleta, ele fez só pra deixar o tema do ET passar. O ET é outro, é desses filmes que é pra você ter que ver com 5 caixas de lenço. Mas, enfim, isso é outra característica que faz John Williams ser John Williams. Por mais que você tenha essa veia erudita dele, ele ainda consegue fazer o estilo próprio dele. Por isso que tem essa semelhança de que, tipo, trilha sonora de Star Wars lembra Indiana Jones, que lembra Superman, porque é o estilo, é a marca registrada do John Williams. E o cara ganhou incríveis 5 Oscars. Tem que falar isso. O cara tem 52 indicações e levou 5 pra casa. Ele é o recordista de maior número de indicações pra uma pessoa viva. Ele só tá um pouco atrás do Walt Disney, que tem 59 indicações. Caraca. O cara pode morrer sendo o maior recordista de indicações do Oscar. Já pensou nisso? Só lançarem mais uns 10 Star Wars que ele ganha.
Ah, a história já tá tudo cagado, foda-se. Deixa o cara ganhar, deixa o cara ser indicado, pelo menos. Essa nossa Star Wars. Um novo Joe Williams aparece. Uma nova trilha do John Williams. O Joe Williams contra-ataca. O retorno do John Williams. É. Bill Conti, que fez a famosíssima trilha do Rock e também do Karate Kid. Olha aí. Eu achando que tinha sido o Justin Bieber. Aqui, pai. O Justin Bieber fez a trilha sonora do novo Karate Kid. Fez. Fez? Não, fez a trilha sonora ou colocou Não. uma música original? Não, botou uma música no final lá. Não, ele botou uma música. E eu acho que nem compôs pra ela. Não, já tinha antes. O negócio é o seguinte, cara. Esse Bill Conti, ele só compôs umas 2 músicas do rock que pegaram. Porque do Karate Kid, as músicas famosas não eram dele. E do rock, as mais famosas são do Survival. Claro que não, tem aquela I'm Gonna Fly Now, cara. É, I'm gonna Não, fly. então, tem uma ou 2 do rock que pegaram, que são desse cara. Que é indo subindo a escada, né, uma delas. A trilha que ele fez pro Rock é uma coisa singular. Ela consegue transmitir de uma forma impressionante o sentimento de superação do personagem. Exatamente. E eu não sei vocês, esse tema do I'm Gonna Fly Now me lembra a onda do Ennio Morricone, mas deve ser só uma parada minha. Alan Silvestre, que fez De Volta ao Futuro, Forrest Gump e mais recentemente Avengers. Ó, eu sei que vocês gostam de Volta pro Futuro, mas essa última do Vingadores Ultimato. E sempre que a gente fala de Vingadores, a gente pensa no pam, pam, pam. Tem 2 cenas extremamente marcantes, pelo menos pra mim. A primeira é do Vingadores Guerra Infinita. E aquela cena, né, que em Wakanda, velho, arrepia tudo. A segunda cena, aquela do Vingadores Ultimato. Aí chega o Capitão América, você achando que vai dar ruim de vez. E aí ele chega, acontece aquela parada lá. E aí ele estufa o peito e fala: Vingadores, avante! Cara, e aí toca a música, meu amigo, velho. Nossa, só te falar. E desde então, não dá tempo do Pelmo abaixar de volta, a partir dessa cena. O primeiro, que também tem aquela cena marcante, né? Que é a primeira formação raiz dos Vingadores, né, daquela câmera girando em torno de todo mundo, aí vem o tema, aí você consegue ver o momento triunfal dos heróis, né? Quando eu fui assistir na sala de cinema, bateram palma. Pois é. E é válido lembrar também que quanto que essa trilha é simples, né? Essa do Vingadores, assim. Tipo, tem suas particularidades, tem as camadas de instrumento, mas ela é muito simples. Todos do Alan Silvestre é assim. Ele tem uma onda um pouco mais simplista, só que é aquilo, né? Ainda mais, tipo, pro cara que lê quadrinhos a vida toda e vê aquilo na tela, cara, deve ser absurdo, porque eu já sinto uma parte disso, mas de tantos filmes que eles construíram pra chegar até aquele ponto, cara, a trilha sonora é a cereja no bolo, né, pô? Bom, não consigo dizer que seria a cereja do bolo, porque eu acho que, vamos dizer assim, o bolo inteiro é É a magnífico. cereja do bolo. Vamos em cima do bolo. É uma cereja, é um bolo em formato. É um bolo em cima do bolo. É um bolo em formato. A cereja. O grande mérito dessa trilha é independente do filme, porque mesmo que o filme não existisse, fosse uma porcaria, só com os trailers já se criou aquela mitologia, aquele imaginário, de que você não consegue reunir os amigos sem pensar em pam, pam, pam. Não consegue reunir um grupo de pessoas sem pensar nisso. Ah, eu acho que pensar isso... Tudo bem que pensar isso mesmo que o Vingadores fosse ruim. Eu acho que pensar isso sem Vingadores
é difícil. Não, eu tô falando, tipo, se eles lançassem os trailers, aí eu quando chegasse o filme, pegadinha, não tem filme. Pegadinha do Tem Filme. Não tem filme. Ultra mega esponta. Tá na Walt Disney. É outro nível de plot twist. Não tem filme. Filme. É Eu só vou o trailer de Thanos novo, otário. Stanando e o filme sumindo. Aparece Marvel Studios. Aí os créditos. Danny Elfman. Falamos de Marvel, agora tem que falar de DC. Se o John Williams fez o tema do Super-Homem, o Danny Elfman é o cara que, associado com o Batman, bem que tem Hans Zimmer depois, que faz uma trilha sonora também fantástica pra trilogia do Nolan, mas assim... Não chega nem perto da trilha do. O do Danny Danny Elfman Elfman. conseguiu ser muito mais icônico. Talvez, não sei, talvez tenha um pouco do fato de que quando o primeiro Batman de 89, do Tim Burton, foi uma coisa revolucionária, que muitas pessoas tinham crescido com o Adam West. Exato. Bate uma galhofa. Bate spray de tubarão. Dá essa daí pro Bruno. Toma, Bruno, bate spray de tubarão. César Romero de bigodinho. Valeu. O do Tim Burton também não era super samba, Não, como mas- se fosse do Christopher, não. Ainda era um Batman Tim Burton, sabe? Tinha lá o Coringa. Você bateria num homem de óculos? Não, vamos dizer assim, a paleta de cores do filme, o ambiente, o design das coisas, é muito mais dark. E justamente pelo fato de que o Adam West veio antes, é que o contraste fica ainda mais berrante, porque você tá saindo de um negócio colorido, não sei o que, e vai pra tudo escuro, uma Gotham, parece negócio steampunk, uma Gotham estilo... É Tim Burton, eu acho que é a melhor definição que tem. É, a pegada do Tim Burton. O Tim Burton tem o estilo de filme dele, todos os filmes dele são góticos trevosos. É interessante a simplicidade que ele usa, mas que funciona perfeitamente. E algumas pessoas, incluindo vocês, acham é a melhor trilha do Batman. Mas o curioso é que a trilha usa só 5 notas, que elas se repetem constantemente em camadas diferentes de instrumentos e fica modulando, ou seja, mudando a tonalidade, tipo, pra não ficar maçante, né? Mas são só 5 notas. Inicialmente são Si, Dó sustenido, Ré, Sol e Fá sustenido. E é só isso. Tipo, de resto são ornamentos, são, enfim. Mas é isso. E é fenomenal a forma como ele lidou com isso. Tem um vídeo também de um canal chamado Antiplanos, que a gente já recomendou. O cara faz a seguinte análise. Danny Elfman se destacou por conseguir escapar de uma homogeneidade, na medida que você percebe que algo é dele quando você escuta. Ele se destaca por sempre trabalhar com 3 sentimentos na sua obra. O tema lúdico, que é o tema mais alegre. A estratégia que ele usa é andamento rápido e o baixo repetindo 2 notas, fazendo bom, 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 bom. Também tem o tema pesado, tenebroso, do terror do Tim Burton, que ele busca fazer algo sempre gótico, usando cravo e órgão. E o tema fantasioso, que a estratégia dele é usar sinos e a celesta. A celesta, pra quem não sabe, é um instrumento que quando você olha, você jura que é um piano, mas tem uma sonoridade totalmente diferente. Ela tem sonoridade tipo aqueles sinos de criança. E coral infantil também ele sempre usa. Inclusive, o Danny Elfman tá pra música, assim como o Johnny Depp tá pra atuação em relação ao Tim Burton. Porque é uma grande parceria. O Danny Elfman só não escreveu a trilha de 3 filmes do Tim Burton. Todo o resto é Danny Elfman. Inclusive, antes do Tim Burton convidá-lo pra trabalhar com ele, Essa eu já sei. o Danny Elfman tocava numa banda pop anos 80. Caracas! Quem diria? Se chama Oingo Boingo. E eu aposto que vocês conhecem o hit deles. E é engraçado que já na interpretação dele como cantor, ele já provavelmente deve ter despertado o interesse do Tim Burton, porque ele tentava fazer umas paradas meio bizarras, ser aquele cantor meio creepy, só que ao mesmo tempo fazendo música pop. É engraçado. Eu quero ser creepy, mas eu tô fazendo música pop.
No clipe da música lá tem uns fantasmas no meio da plateia. Então, é super Tim Burton. Mas o Danny Elfman não se cansa de trabalhar com gênios, porque além de trabalhar com Tim Burton, ele também trabalhou com nada menos que Matt Groening. Da sitcom animada mais famosa, acho que de todos os tempos, né? Até então. Simpsons não é sitcom, não. Não é uma sitcom, não? Não. Pois é. A abertura é a mesma. 30 anos. Uma coisa legal do tema dos Simpsons, aí falando mais a parada do musiquês, ele é tipo o exemplo clássico de uma escala que muitos compositores amam, incluindo o John Williams, que a gente já comentou, que é o modo lídio. Enfim, eu não vou explicar porque senão vai ficar maçante, eu sei que muita gente... Enfim, no comecinho ele usa 3 notas que já de cara isso você já define a sonoridade dessa escala, que são Dó, Fá sustenido e Sol, que é quando eles falam dos Simpsons, né? O legal dessa escala e o motivo dela ser utilizada por tantos compositores, ela é meio que a escala maior, só que com uma parada com um caráter meio celestial, assim. Que bacana. O Miranha, que é o filme do Homem-Aranha raiz, né? É o Miranha chorão, mas é o raiz. O Miranha emo do Tobey Maguire. Hans Zimmer. Porque graças a ele que nós temos um tema que foi tão usado e abusado nos anos 2010 para todos os trailers, né? Ficou famoso por conta do Inception, um dos vários filmes que ele trabalhou, em que em uma das faixas da trilha sonora tem esse efeito constante. O cara fez o motivo com uma nota. Não tem explicação, é só... Se você viu o filme, você sabe do que a gente tá falando. E assim, a carreira dele passa vários, Gladiador, nossa querida trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Aliás, uma coisa curiosa do Batman Begins é que todas as faixas, elas têm o nome de uma espécie de morcego, um nome científico. Que massa. Inclusive, aí tem um outro segredinho, da segunda faixa até a 8ª, a sequência das letras iniciais foi Batman. O cara tá meio inspirado. E assim, é uma trilha fantástica. Nossa, demais. O tema Cara, do Coringa, velho, é demais. Eu queria falar especificamente do tema do Coringa, cara. O Coringa, ele basicamente representa o caos, né? Uhum. Representa a anarquia. Quem ouviu esse tema sabe o que eu tô falando, ou tá ouvindo agora. É basicamente assim, fazendo uma analogia. É como se fosse um fio ou uma corda que ela tá sendo esticada. Tá ficando cada vez mais tensa. E você fica assim, desesperado, porque você não sabe quando ela vai quebrar, mas você sabe que ela vai quebrar. Você sabe que a tensão só tá aumentando. E você fica implorando pra acabar, só que só aumenta. E até que chega cenas assim, né? A cena do Why So Serious, esse tipo de coisa. Cara, que é o nome da música. Que é misturada a atuação, né, do Heath Ledger. É absurdo. E aí, nas horas que explode com tudo, que é o precursor do Inception, né? Não, e é impressionante no Cavaleiro das Trevas, né, que é a sequência, tem cenas em que a música começa a tocar e o Coringa não tá na cena. Então, tipo, não teria motivo pra você achar que vai dar ruim. Só que o tema começa e aí você fala, puta que pariu. Agora a palavra... agora fudeu. Meu palhaço. Exato. Tipo aquela cena do condecoração e acontece exatamente isso. Ele tá disfarçado de policial e, aliás, isso é uma coisa que quando a primeira vez que eu vi o Cavaleiro das Trevas, tipo, eu não percebi, eu tipo, caramba, ele tá ali. E outra cena que me arrepia demais, que é o monólogo do Gordon no final. E aí chega a trilha. Esse filme é brilhante, esse filme é uma obra-prima, assim, tipo, ele é muito mais que um filme de super-herói. Esse filme é uma obra-prima. Eu queria pra comentar uma que não é do Cavaleiro das Trevas, queria falar aqui do Batman Begins, que é a trilha que o nome é Molossos. Mas você provavelmente conhece ela como a cena de perseguição do tanque. Nossa! Quando o Batman fala, eu trouxe o meu, aí eu gosto. O seu, aí vem a porra, vem o tanque, vai, você... Sempre que sobe aquele... Vai ficar ridículo o que eu tô fazendo, mas enfim, a gente coloca aqui na descrição pra não ficar tão ridículo. A cena final do Cavaleiro das Trevas lá, que vai criando aquele momento, aí chega aquele... Caralho! Nossa, velho. Cara, é fantástico. Puta que pariu. Eu gosto... Desculpa, gente. O momento fanboy foi forte, mas... É muita emoção. Muita emoção.
Ele, junto com Klaus Badelt, fez o tema de pirata mais famoso do cinema. A nossa Piratas do Caribe, que eu guardei isso até agora, mas no Piratas do Caribe 3, Ao Fim do Mundo, tem uma trilha sonora que é uma homenagem ao Ennio Morricone naquele filme Era Uma Vez no Oeste. O tema que eu comentei aqui, do Homem com a Guitarrinha, tem uma cena em que o Jack Sparrow, o Capitão Barbossa e a Elizabeth vão lá pra uma ilha fazer uma troca com o Will Turner, o Lord Beckett. E aí, no momento que a câmera vai mostrando, né, o que eles vão andando pra se confrontar, não sei o quê, aí toca justamente que é uma homenagem, porque é quase uma cópia. Os caras nem fazem questão de esconder. Vem a guitarrinha, não sei se vem a gaita, mas Tem a gaita. tem a gaita. E, aliás, é um detalhe, quando eu consegui fazer a associação, eu percebi que tem um detalhe engraçado, que o trio que tá sendo contado é meio que, literalmente, o bom, que é o Will Turner, o mal, que é o Lord Beckett, e o feio, que é o David Jones. Aí eu fiquei, caramba, não sei se o diretor do Piratas do Caribe, quando queria fazer esse easter egg, mas é uma interpretação que eu acho que faz sentido, e que faz sentido com a história do Piratas do Caribe, né? É válido dizer também que o Hans Zimmer é o segundo compositor de trilhas sonoras mais premiado da história. Então o cara também é brabíssimo. E eu acho que é interessante também que eu vejo, e algumas outras pessoas também, o Hans Zimmer como uma outra onda de compositores. Tipo, ele não é bem a onda de caras como a gente falou, o John Williams ou o Ennio Morricone, que são mais, assim, os clássicos, né? Caras, assim, é uma escola, assim, né, obviamente muito mais moderna, né? Gosta muito mais dos computadores e sintetizadores, né? E muita preocupação com produção, com a qualidade e o design de som. Às vezes chega até a parecer que é até mais importante do que as técnicas de composição, tipo, teoria por trás, né? Parece que ele tá mais preocupado com a tecnologia, né? Tem gente que falava, tipo, no Interestelar, Hans Zimmer dormiu em cima do teclado. Porque realmente tem umas cenas que a música, eu vou ficar apertando essa tecla aqui, mas o que vale é o timbre do negócio, não é? Faz parte a música e o timbre. Eu acho que ele entra numa onda mais experimental nesse sentido, né? Conceitual também. Por exemplo, às vezes não fica muito musical, descontextualizado, mas tem uma cena do Interestelar que ele fica marcando o tempo. Tem uma cena que eles estão num canto com mais gravidade, aí o tempo passa mais rápido lá do que pra quem tá no canto com gravidade mais fraca. E na música tem uma marcação do tempo. Cada tempo é equivalente, eu não lembro agora, mas... Então, tipo assim, a música é conceitual. Quando você entende a ideia, ela fica muito maior do que só escutando a música. Caralho, tem isso? Tá porra. Isso aí deve ter sido mão do Nolan em cima dele, né? O Nolan, você tem que ter 3 pós-doutorado pra entender os filmes do Nolan. Além dessas trilhas que a gente falou do Hans Zimmer, ele também fez a animação original do Rei Leão, o Madagascar, Homem de Ferro, que é o Super-Homem com Henry Cavill, Kung Fu Panda e o Homem de 007 Sem Tempo Irmão. Homem de Aço. Homem de Ferro, valeu. Homem de Aço. O Hans Zimmer dorme lá em cima da guitarra, pega a guitarra, E agora o Hans Zimmer tá dando masterclass, né? E a propaganda dele. Música é como uma conversa. Isso foi uma pergunta. Daqui a resposta. olha, Por que você não disse isso? vem a minha pergunta. Se pro Hans Zimmer música é uma conversa, o que diabos a música tá dizendo com o Pan? Então agora vamos falar de um cidadão que fez o trilogia de filmes que, se você não viu, pelo amor de Deus, pare o que você está fazendo e vá ver agora, porque simplesmente é fenomenal. Estamos falando Termina o Musicast primeiro, por favor. Depois assiste o filme. então
estamos falando de ninguém menos, ninguém mais que Howard Shore, o compositor da trilha sonora da trilogia O Senhor dos Anéis. E do Hobbit também. É curioso que, por fato da vida, que o Howard Shore, ele começou a carreira dele com filmes de terror. Ainda hoje, ele é amigaço do David Cronenberg, que é famoso pelo ser a mosca. Cara, esse filme eu tenho medo de ver, mas algum dia eu ainda vou ver. O Bruno ficou traumatizado, não pode ver mosca e tubarão. Não, mosca. Não, o problema é o Jeff Goldblum, não é a mosca. Eu acho que o Howard Shore, ele só não compôs, tipo, 2 trilhas sonoras dos filmes do Cronenberg. Todo o resto ele fez. Só que o que acontece? E aí, no início dos anos 2000, né, o Peter Jackson calou ele pra fazer a trilogia do Senhor dos Anéis. E no primeiro momento, a galera recebeu isso com uma surpresa, justamente porque ele era associado com, caramba, o cara faz trilha sonora pra filme de terror, né? Devia ser uma coisa parecida com o Danny Elfman, né? Caramba, o brother que canta na Oingo Boingo vai fazer a trilha do pai. Enfim, mas não por isso ele tacou uma das trilhas sonoras mais da história do cinema. Ele já quebra com aquele que é o tema do Anel, que fica durante toda a trilogia, que é aqueles violinos lá que já começam arrepiando os pelos. E ele tem a capacidade de captar a aura de cada pedaço da Terra-média. Eu tava inclusive vendo um vídeo e tem uns trechos em que ele conta um pouco de como é que ele fez essa trilha. Primeiro de tudo, ele tava sempre com os livros do Tolkien ali do lado. Ele captou de uma forma primorosa, né? Passando por temas mais etéreos, né? Meio místicos, como, por exemplo, os temas dos elfos, que tem coros, inclusive, escritos nos idiomas do que o Tolkien criou. E chega até temas mais densos e pesados, como, por exemplo, o tema de Isengard. Ele, inclusive, comenta que ele fez o tema pensando pra colocar a potência industrial. Então, ele bota um brother pra bater numa placa de aço pra fazer uma marcação, corrente, em cima do condado. Porra, a flautinha doce, brother. A flautinha doce, você já derrete o coração inteiro. Porque Pra mim, essa é a música do Senhor dos Anéis. é um holismo que te leva, assim, pro paraíso, né? Ele vai passando por tudo isso. E todos esses momentos, todos esses temas, ele consegue captar de uma maneira que é incrível, né? Pois é. O tema do condado mesmo que você falou, cara, é bizarro, né? Eles fazem, tipo, você se sentir em casa em um lugar que você nunca viu na vida, cara. É tipo, você sente nostalgia pra um lugar que você nunca viu. Exatamente. É o poder da trilha sonora. É, o poder da trilha sonora. Exato. E tem horas que, por exemplo, você sente todo o furor e toda a emoção da batalha. Por exemplo, a carga dos Rohirrim na Batalha dos Campos de Pelennor. Depois de passarem a muralha, adiante e não temam nada! Levantem-se, cavaleiros de Théoden! Lanças serão usadas, escudos serão partidos, um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça! Depois que o Théoden mete o discurso, e aí, puta que pariu, os cavalos vão pra frente, a vontade que você tem de ficar num cavalo e meter porrada em orc, filha da puta. E... Morou, porra. Sem contar que ele usa muito a mistura de leitmotivs e música onde os personagens do tema se encontram no filme. É como se ele fosse brincando de quebra-cabeça com a música dele. É incrível isso. Mas sempre deixando espaço pra peça central, o tema do anel. Volta e meia ele aparece. É tipo a peça, se existisse uma peça mestra em quebra-cabeças, é a peça mestra. O tema da Sociedade do Anel é uma mistura dos temas dos membros da sociedade. E aparece por inteiro quando todos estão reunidos. O cara é o nerdão da música. É, pior que tem isso mesmo. Caraca, eu vou mudar. A música do Senhor dos Anéis não é a do Condado, é essa daí. Mudei, Thomas Newman, que fez 1917, Procurando Nemo, Wall-E, 007 Skyfall. O cara é bom demais. Aquela música do comecinho de Procurando Nemo ficou muito marcante, assim, quando eu era pequeno. Aquela música do começo. Tem mais um filme aí, que é o filme com maior nota do público no IMDB, né? Que é o Sonho de Liberdade, né? Ele que fez a trilha do Sonho de Liberdade? Verdade. Olha aí. 1917 também, né? Acho que não é um dos trabalhos que as pessoas mais comentam. É uma trilha fantástica, toda a construção. Eu acho que é outro daqueles casos em que o bolo tem formato de cereja. Construção
filme todo ele tem o negócio de sequência, que a câmera vai, cara, os atores. A música se mistura com a sensação de intimidade que você cria com o personagem do filme. Como você fica acompanhando ele sem cortes, teoricamente, você sente como se você estivesse do lado do brother, tipo assim, caramba, o negócio tá ali do lado e caramba, assim. Eu acho que o único momento em que a trilha sonora ela tem um destaque é no finalzinho, quando ele encosta lá na tronco de árvore, aí ele pega as fotos lá pra ver, ele se emociona, e aí é o fim da jornada excruciante que ele o amigo morreu, ele quase morreu um bando de vezes. É uma sensação parecida com O Senhor dos Anéis, né? Porque justamente Tolkien trouxe muito das memórias dele na Primeira Guerra Mundial. Então você meio que consegue sentir essa coisa da jornada e ela acaba num momento até bonito. Vamos falar que ele usa muito autoplágio, né? Ah, mas todo mundo que a gente falou usa. Mas ele é outro nível, porque é descarado, é no nível James Horner. Mas apesar dele usar esse autoplágio, as melodias que ele reutiliza são tão bonitas, profundas e sentimentais. E eu acho que ele tem mérito pra fazer isso, porque é muito foda. A trilha sonora de Wall-E, caralho, é de arrepiar os pelos do cara. Vai ter que cortar isso de novo, hein? É de arrepiar os pelos do braço. Bom. Wall-E é tipo filme de criança que crianças não têm condição de entender. O Wall-E é outra categoria dos filmes que você tem que ver com caixa, lenço, papel. O filme já é bom, mas a trilha sonora desse filme é infinitas vezes melhor. É uma palavra, Rogerinho. Show! Dá batata com filme de cachorro. Aquela cena que ele tá no espaço junto com a Eva dançando. Não tem como, empatado com filme de cachorro. Imagina se fosse um filme de um cachorro roubando lixeiro. Aí não tinha condição. Caraca. Thomas Newman é foda, é isso aí. E é isso aí. Acabou, então acabou o programa.